comboio que chegou a Mirandela era o comboio da linha do Tua. Uma grande parte das pessoas que vinham no comboio eram crianças, claro, crianças com os seus professores e meus colegas que estão junto de mim. São alunos do primeiro ciclo do ensino básico que vêm visitar aqui em Mirandela muitas coisas que Mirandela tem para mostrar. Eles vêm à biblioteca, vêm ao museu, vêm ver o metro de Mirandela, vêm ver o comboio turístico, vêm ver o repuxo, mas parece um repuxo no lago. Tudo isso é motivo de interesse para estes jovens estudantes. E usaram para isso um comboio da linha do Tua, um comboio sobre o qual lhes queria falar, porque em tudo isto, e isto é animador, é alegre, eu estou contente aqui no meio de tanta gente nova, mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer. O comboio chegou aqui e já não anda mais. Há muitos quilómetros de linha até Bragança, mas o comboio, a partir daqui, já não anda mais. Bom, mas agora o comboio chega ali a Mirandela e pronto, parou, já não anda mais para a frente. E não era assim. A linha continuava, eu estou exatamente aqui, no meio dos carris. Estamos no meio da linha e não há perigo nenhum porque o comboio não vem lá. Estamos na estação de Romeu. O comboio vinha por aqui, andava muitos quilómetros, atravessava aldeias importantes, os cortiços, as carrapatas, o Grijó, Macete de Cavaleiros, as Salsas, Salcelas, Talhas, Pudense, Rebordões, Rebordõezinhos. Em todas essas aldeias os camponeses podiam pôr nos vagões a sua cortiça, as suas madeiras, as suas talhas com vinho, o seu azeite, e tudo isso circulava na via mais barato do que hoje anda nos caminhões. Bom, mas é claro, isto tudo que deu prejuízo, a linha dava prejuízo, pois, bom, isto deu prejuízo. E agora é que está a dar prejuízo. Os carris estão a apodrecer, as estações estão a cair em ruínas. O meu telespectador, se um dia vier aqui a Romeu de Jerusalém, entre naquela estação, vá àquela bilheteira, veja o estado a que tudo aquilo chegou. Eu falo nisto com uma certa emoção, porque agora é muito costume estar a falar o futuro pertence ao comboio, o futuro pertence ao comboio. É possível se houver a coragem de inverter situações como esta. Para aproveitarem um pouco da via férrea, aqui tiveram uma ideia que realmente foi uma ideia feliz. Transformaram os carris no metro. De maneira que Mirandela é a única cidade portuguesa, além de Lisboa, que tem um metro. É uma boa ideia, o metro, como vêem, a carruagem vem cheia de estudantes, é o metro que leva os rapazes e as raparigas para a escola, ótimo. Agora, há coisas curiosas. Esta carruagem em que eu embarquei tem um nome, é a carruagem de Estrasburgo. Eu podia ter ido para outra, mas a outra chamava-se de Bruxelas, acho que ainda era pior. E havia uma terceira que era de Paris. Então, e as estações? Se repararem bem, todas as estações têm aí um nome na placa. As estações chamam-se agora Jamonet, Jacques Delors, Mirandela Piaget. Isto tudo aqui, entre os castiços montes da mais castiça das províncias portuguesas. Eu devo dizer que estou-lhes a dizer isto, eu que sou um homem adepto absolutamente da integração europeia, porque eu gosto da Europa
E a Europa é a diferença. A Europa foi exatamente esta capacidade de, numa pequena península do mundo, se falarem línguas tão diferentes, de haver culturas tão diferentes, ideais, formas de arte, um conjunto de civilizações, andam-se umas centenas de quilómetros e tudo muda. Então vocês não veem que quando todos os apiadeiros do mundo se chamarem Piaget, Jean Monnet, Jacques Delors, a Europa já não é mais Europa. A Europa é assim uma espécie de Estados Unidos em que toda a gente pensa a mesma coisa, diz a mesma coisa, calça os mesmos sapatos, veste os mesmos jeans, e em que a vida perde inteiramente a sua riqueza. A Europa será tanto mais Europa, quanto mais diferente conseguir continuar a ser. Portanto, servir bem a Europa não é pôr nomes europeus aos nossos apiadeiros, é renovar, aprofundar cada vez mais as raízes portuguesas. Podem crer, os europeus só virão cá enquanto sentirem que aqui há uma terra diferente. A diferença foi sempre e há de continuar a ser a alma da Europa. A história de Mirandela é claro que está ligada ao rio Tua. Aqui na nossa frente vêem um grande espelho d'água, é o Tua. É claro que o Tua foi ali represado para fazer este efeito, porque ele não tem este volume de água, a não ser no inverno, porque isto no inverno é uma torrente enorme, mas foi o Tua que fez nascer e crescer Mirandela. O Tua é um rio, ele começa lá em cima ainda na Galiza, aliás chamam-lhe Tuela nessa altura, e depois atravessa toda a província de Trás-os-Montes até vir meter as suas águas no Douro. E isso faz dele uma estrada natural importante. Fez sempre. Isto era uma região mineira, era uma região onde havia estanho, portanto os exploradores subiam o Douro, subiam o Tua, e esses cabeços à volta, tudo isso está cheio de antigos castros da época neolítica e do calcolítico. Calcolítico é das tais palavras difíceis, quer dizer só tempo do bronze. Tempo do bronze, como sabem, para fazer bronze era preciso misturar estanho no cobre. E onde é que havia o estanho? Foi a necessidade de achar o estanho que trouxe muitas populações proto-históricas até aqui a esta região transmontana. Bom, e assim nasceram aldeias, muitas aldeias, assim estiveram cá os romanos, há por aí imensos vestígios da presença romana, mas tudo isso morreu depois, tudo isso morreu, e pode-se dizer que Trás-os-Montes moderno só começa já no século XIII. Olhem, o fural, o primeiro fural aqui de Mirandela é de 1250. 1250, portanto estamos exatamente a meio do século XIII. Isto impressiona quando a gente pensa que aquelas terras mais do litoral, aquela região mais atlântica do Entre-Douro e Minho, tudo isso foi ocupado, valorizado, construiu as suas igrejas no século XI ou no século XII. Aqui está já a ir para o fim do século XIII, quando a ocupação humana se instala. Devo dizer que os reis fizeram o que era possível. Hoje há aí vestígios que são sobretudo os pelourinhos. Aqui nesta região, só aqui no concelho de Mirandela, há, que eu me lembre, 4 pelourinhos. O de Freixas, que é bem bonito por sinal, e o de Abreiro, também é um belo pelourinho, e esse de Lamas de Orelhão que estão a ver, e o pelourinho, muito conhecido, de Torre de Dona Chama. Ora bem, cada pelourinho quer dizer um concelho,
cada concelho quer dizer um foral. Foram tentativas dos reis para implantar aí núcleos de população. A maior parte desses concelhos não tinham realmente grandes condições de vida, mas o de Mirandela vingou. E vingou tanto ou tão pouco que em 1984, lembro-me bem desta data, porque eu nesse dia, era 16 de maio, até estava cá. Estava aqui quando chegou de Lisboa a notícia que Mirandela era cidade. A velha vila medieval chegou à cidade e podem crer, a veia que lhe deu a força foi este rio Tua. Bom, a vida dessas terras medievais que os reis fundavam era muito difícil. Punham ali meia dúzia de vizinhos, tinham que romper um solo de rocha para meter as sementes, tinham que se defender dos lobos, dos ladrões e principalmente dos fidalgos poderosos. Há inúmeros episódios de chacinas de moradores, e acho que foi por isso que o rei Dom Dinis, que tinha dado o foral em Mirandela, mas era lá para aqueles montes, bem ao fundo, era para ali, e o Dom Dinis mudou Mirandela para este sítio que agora está na nossa frente, fez uma muralha a toda a volta e uma torre de defesa. E foi assim que Mirandela conseguiu vingar. Eu acho que é inteiramente justo. Estão a ver aqui uma obra na frente, veio aqui um guindaste, estão a trabalhar, vão chamar a isto o Hotel Dom Dinis. Justíssimo, porque foi Dom Dinis quem conseguiu que Mirandela vingasse. É claro, quando Mirandela já era assim uma vila que já ia dando o seu rendimento, o Dom Dinis deu-a a uma fidalga. Ela chamava-se Branca Lourenço. Bom, e nesses tempos, o rei, existe o escrito com toda a gravidade, o rei Dom Dinis, marido da rainha Santa Isabel, deu-a àquela linda fidalga Branca Lourenço para pagamento de seu corpo, porque a Branca era uma das lindas amigas do rei poeta e deu-lhe alguns filhos. Então, para pagamento do corpo da Branca de Lourenço, El Rei deu-lhe a jovem vila de Mirandela. A Branca foi a primeira dona, mas depois houve outros. Isto começou a ser bom, a avaliar pelos donos. Foram os Castros, foram os Teles de Menezes, da rainha Leonor Teles. Foi depois a grande família dos Braganças e, a partir de certa altura, a partir de Dom João I, a vila pertence aos Távoras. Eu acho que os meus telespectadores estão a ver atrás de mim um palácio ainda com linhas setecentistas, palácio bonito, é hoje a Câmara Municipal. Aquele é que era o Palácio dos Távoras. Foi feito exatamente no sítio onde estava o Castelo de Unisino. Os Távoras, que aliás não viviam aqui, tinham meio Trás-os-Montes era deles. Os Távoras foram uma família muito ilustre. Desde o tempo de Dom João I, houve Távoras que, além de serem grandes fidalgos, também eram homens de talento. Acumulavam a fidalguia com o discernimento, de maneira que foram realmente grandes políticos, grandes diplomatas, grandes embaixadores e acabaram por acumular uma enorme fortuna. Acho que foi essa fortuna e foi esse prestígio que os perdeu. Como sabem, o último Távora acabou em Belém. O Marquês de Pombal acusou-o de estar metido no atentado contra a vida do rei Dom José. Diz-se muita coisa, é claro, há quem acredite, há quem não acredite. Quem gosta do Pombal diz com certeza que foi verdade, esse Távora era um regicida, ainda foi pouco o que lhe fizeram. É claro que quem acredita no direito, e porque o processo chegou até nós, vai ler
vai ler e não acredita. Aquilo foi realmente uma maneira do Pombal se livrar da mais prestigiosa figura e família da nobreza portuguesa. Seja como for, quando os távoras foram eliminados com requintes de brutalidade e este palácio deixou de ser dos távoras e passou para a família dos condes de São Vicente. De qualquer maneira, ainda hoje aqui nestas regiões se fala muito nos távoras. E não sei, mas fala-se ainda com respeito, porque eles fizeram muito pela terra. Diz-se, por exemplo, que esta ponte que estão a ver é obra deles. Não acredito muito nisso, não acredito muito nisso. Não vejo os fidalgos assim a construir pontes para o povo. Pelo menos não era costume do tempo. Seja como for, esta jovem cidade tem muito a ver com a família dos távoras. Estas terras aqui, não pensem que são terras ricas, não são. Aqui tudo dá muito trabalho, tudo se arranca com muito esforço. É claro que tem as suas riquezas aqui em Mirandela. Dizem com muito orgulho que o melhor azeite do mundo é o daqui. E há uma razão para dizerem isso. É que, como o clima é muito frio, não há aquela mosca que vai sugar a polpa da azeitona. E é realmente um azeite sem nenhuma acidez e é de facto um azeite muito bom. Se é o melhor do mundo, eu não sei, que nunca encontrei outro melhor, isso posso dizer. Mas não era do azeite que eu queria falar, era de outra coisa que é uma espécie de ex-libris de Mirandela. É alheira. Toda a gente já ouviu falar na alheira de Mirandela. Eu tenho aqui uma alheira e queria mostrá-la, mas queria mostrar, além da alheira, a grelha transmontana da alheira, porque isto é muito curioso. Esta grelha, como veem, tem aqui em baixo. Isto são uns tubos que impedem que a gordura pingue para o fogo e que, portanto, queima a alheira. Além disso, quando começa a pingar muito, dá-se-lhe esta inclinação e a gordura vem-se toda a acumular aqui nestes reservatórios. Ora bem, isto tem uma explicação. É que depois, enquanto uns comiam a alheira, os outros contentavam-se com o unto para temperar as batatas. A alheira está ligada a uma coisa que eu sempre me impressionou, mas agora percebi, é porque é que se fala na alheira de Mirandela se fazem alheiras tão boas como esta em Montalegre, em Moncorvo, em Vila Flor, em Bragança. Por todos os Estados-Montes se faz esta alheira, porque esta alheira está ligada ao drama dos judeus. Como sabem, os judeus não podiam comer carne de porco e andavam sempre atrás uns tipos a ver aquele é judeu, e olhavam lá para cima, para a chaminé. Se ele não tinha fumeiro na chaminé, com certeza que era judeu. Bom, então, coitados, eles faziam assim um fumeiro, punham aqui de cima da chaminé, só que não lhe punham carne de porco, que era isso que eles não podiam comer. E assim nasceu um enchido realmente delicioso e que não tem carne de porco. Por isso, a alheira, de certo modo, é um símbolo. É um símbolo de uma raça perseguida, de uma raça que teve sempre que esconder a sua fé. Uma fé que se esconde é como um vento que não sopra. É como uma luz que não alumia. Eu creio que essa cicatriz ficou na alma portuguesa.
Mas não pode fazer-se uma referência a esta cidade sem sublinhar a importância que aqui têm os assuntos de cultura. Em poucas cidades portuguesas a cultura está tão em primeiro plano como aqui. Um dos aspectos é a abundância das estátuas. Há aqui imensas estátuas. Bem, naturalmente umas são melhores, outras são piores, não pode deixar de ser. Em todo caso, há por aí bem pior, Estas estátuas vêem-se. Sobre estátuas gostava de falar desta, porque esta é uma dívida de gratidão que a cidade tem para com um grande português do século passado. É a estátua a Luciano Cordeiro, que é o fundador da Sociedade de Geografia de Lisboa. Como sabem, a Sociedade de Geografia é ainda hoje uma grande e uma prestigiosa instituição ao serviço de Portugal. Foi fundada por Luciano Cordeiro. O Luciano Cordeiro tem uma história, de certo modo, é um exemplo. Ele, em novo, andou na Marinha. Portanto, naqueles velhos navios, meio a vapor, meio à vela, ele esteve em Angola, em Moçambique, em São Tomé, em Cabo Verde, em Macau, e ficou profundamente interessado pela ideia de um grande mundo português à volta do planeta. Estudou História, porque ele depois não seguiu a Marinha, fez o curso de Letras, quis ser professor na Faculdade de Letras, nas alturas chamava Curso Superior de Letras, mas imaginem, ele concorreu à cadeira de Literaturas Modernas, mas concorreu um outro homem que também tinha muito talento, que era o Teófilo Braga, concorreu um terceiro, igualmente um homem sabedor e talentoso, o Pinheiro Chagas. Imaginem que tempos aqueles, hein? Para um lugarzinho na escola, 3 homens como Luciano Cordeiro, Pinheiro Chagas, Teófilo Braga. Bom, e dos 3, quem entrou foi o Teófilo. Não sei se escolheram o melhor, se não se... Enfim, Teófilo era um homem com uma enorme preparação cultural, sem dúvida. De qualquer maneira, o Luciano Cordeiro teve com isso um grande desgosto. Pode-se dizer que o Luciano Cordeiro nunca entendeu que tivesse sido feita justiça. E é então que se dedica à sua grande causa. Funda a Sociedade de Geografia de Lisboa para, através dela, defender os direitos de Portugal no mundo. É, portanto, um dos grandes obreiros da história portuguesa no século passado. Ele nasceu aqui, na cidade, e acho que é inteiramente justo que lhe tenham prestado esta homenagem. Mas não é só nas estátuas que aqui se presta atenção à cultura. Gostava que, para acabar o programa, me acompanhassem até lá acima ao Centro Cultural. A preparação da juventude, os estudantes, são uma das coisas importantes que há hoje em Mirandela. A gente chega aqui, há grupos de estudantes por toda a parte, é uma pardalada, e há projetos sérios. Bom, o que está atrás de mim é o Centro Cultural, um centro que tem um núcleo do Politécnico, que tem uma boa biblioteca e onde passam milhares de jovens. Aqui na cidade, que não é grande, há 3.000 estudantes. Bom, eu ainda ontem, quando cheguei aqui, imaginem, assisti nem mais nem menos que isto. Os estudantes estavam a representar Camões. Eu vi lá o episódio da Inês de Castro. Estavam a representar o Concílio dos Deuses. Isso a mim impressiona-me sempre. O caminho é realmente por aí. É preciso a gente pensar menos neste cotidiano pequenino que nos limita, nos reduz, nos inutiliza, e pensar cada vez mais nos estudantes e no futuro.
Tchau.